Glória a Deus, Shalom, boa tarde. Hoje mais um Oséias da tarde em nome de Jesus Cristo. Falaremos hoje um pouquinho sobre a importância da manifestação de paternidade sobre as nossas vidas. Queremos que é um tema muito importante para que nós entendamos como acessarmos algumas coisas aí da parte do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos e te louvamos nesta tarde por estarmos aqui na tua presença. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça, por tudo que o Senhor tem operado a nosso favor e liberado sobre as nossas vidas. Cobre-nos com o teu sangue, tem misericórdia de nós. Perdoa-nos, ó Pai amado, os pecados, aqueles ocultos, aqueles que nós nem imaginamos. Nos perdoa, Pai, limpa as nossas vidas e nos ajuda, Pai, a irmos adiante em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É, Glória a Deus. Deixa eu. Provérbios capítulo 4. Provérbios capítulo 4. Nós vamos ler hoje dois textos um pouquinho compridos, tá bom? Em nome de Jesus. Provérbios capítulo 4 vai falar assim: Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento. Porque vos dou boa doutrina, não deixes o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Estima-a, e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos. Shalom, pastora, boa tarde. Se correres, não tropeçarás. Retenha a instrução e não alargues. Guarda, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo, pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão. Nem sabem eles em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para os que os acha e saúde para o seu corpo. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Amém? Vamos ver também aqui, primeiro livro de Reis, capítulo 4, versículo 20. Eram, pois, os de Judá e Israel muitos, numerosos como a areia que está ao pé do mar. Comiam, bebiam e se alegravam. Dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito, os quais pagavam tributo e serviram a Salomão todos os dias da sua vida. Era, pois, o provimento diário de Salomão 30 coros de flor de farinha
e 60 coros de farinha, 10 bois cevados, 20 bois de pasto e 100 carneiros, afora os veados, as gazelas, os corços e aves cevadas. Porque dominava sobre toda a região e sobre todos os reis aquém do Eufrates, desde Tífisa até Gaza, e tinha paz por todo o derredor. Judá e Israel habitavam confiados, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Tinha também Salomão 40.000 cavalos em estrebarias para os seus carros e 12.000 cavaleiros. Forneciam, pois, os intendentes provisões, cada um no seu mês, ao rei Salomão e a todos quantos lhe chegavam à mesa, coisa nenhuma deixavam faltar. Também levavam a cevada e a palha para os cavalos e os jinetes, para o lugar onde estivesse o rei, segundo lhes fora prescrito. Irmão, se você ler o capítulo 3, 4, 5 aí de Primeiro Reis, nós vamos chegar em números, em manifestações astronômicas, coisas assim, fora da. A gente fica imaginando. Eu fui dar uma olhada só em um item, eu vou ler para você aqui, só nesses 30 coros de farinha, equivalem a cerca de 3.000 a 4.160 litros em volume. Em peso, de 2.500 a 3.000 quilos, esses 30 coros de farinha. Isso era uma provisão diária. Aí tinha mais os 60 coros da outra farinha, mais os bois cevados, mais os bois de pasto, mais tudo isso que nós lemos aqui. Então, a provisão diária para manter o reino funcionando era algo extraordinário. E Salomão e todo esse povo era provido. Mas o interessante é que não era uma coisa só para ele. Ele não tinha a paternidade que ele tomou posse. Quando nós lemos ali em Provérbios, ele falando da importância disso e orientando a respeito daquilo que ele recebeu quando criança, ouvindo de Davi, seu pai, isso é estendido para todo o reino, porque as pessoas estavam tranquilas, o povo estava tranquilo. Quando o justo governa, quando existe realmente um justo ali que está trazendo o reino de Deus para a terra, o povo fica tranquilo, mas quando o ímpio governa, o povo perece. Então, esse justo governando através da paternidade que ele recebera da manifestação de Davi sobre a vida dele, traz para ele segurança, para os súditos, para os funcionários, para aqueles que faziam todo o funcionamento do palácio, para aqueles que chegavam à sua mesa e também para todo o povo, Judá, Israel, eles estavam tranquilos, estavam sossegados. E eu vejo na vida de Salomão uma manifestação muito forte da paternidade. Então, hoje de manhã, na oração da madrugada, nós oramos um tempo sobre isso, todo o tempo, na verdade, sobre isso, e eu entendi que é muito mais abrangente. Nós vemos pessoas enroscadas nos mesmos lugares. Se você pensar na sua vida agora por 10 segundos e lembrar de mais meia dúzia de pessoas ao teu redor por mais 20 segundos, 10 segundos também, você vai perceber o quanto essas pessoas estão enroscadas no mesmo lugar, porque elas não têm destino, elas não têm identidade, elas não têm propósito. E eu entendo que sem paternidade nós estaremos sobre essa terra vagando. Por isso nós sofremos tanto. Por isso nós estamos num ambiente onde nós estamos sempre mendigando alguma coisa, onde nós estamos sempre nos matando para chegar a pouco resultado. Empreendemos muita força para recebermos um resultado muito insignificante, muito ínfimo perto daquilo que nós nos esforçamos. E isso vai nos frustrando cada dia mais, isso vai trazendo um desgaste emocional na alma, no físico, na mente, a ponto de você e eu desistirmos. A ponto de nós entendermos, não compensa fazer tudo isso, porque eu não vou chegar a lugar nenhum. Já faz 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, eu não saio do lugar. Por que nós não saímos do lugar? Porque nós somos órfãos. E o órfão, ele tem alguns problemas seríssimos de identidade, de propósito, de destino, de desconfiança, de machucaduras, de feridas.
Ele está sempre devendo e as pessoas ao seu redor estão sempre devendo para ele. Esse é o órfão. Se você se encaixar nessa lista, ou numa boa parte dela, ou em alguma parte dela, corra para se alinhar à paternidade do Senhor, em primeiro lugar. Corra para aceitar que Deus, ele é teu Salvador, ele é teu Senhor, perdão, mas ele também é teu Pai. É indispensável que nós entendamos que nós temos Pai, porque a proteção que o Pai traz, a, a manifestação de cuidado, o ensino que o Pai carrega, nós não vamos encontrar em outro lugar. E o problema é que no meio das nossas carências, dores e dificuldades, nós ficamos procurando suprir essas carências e essas dores em outras fontes. E aí nós vamos muitas vezes para os vícios, vamos para a prostituição, vamos para o sexo exacerbado, vamos para a masturbação, vamos para o roubo, vamos para qualquer outro tipo de manifestação. Por quê? Porque tem uma fome dentro de nós, onde aquilo precisa ser saciado. E nós estamos batendo nas portas erradas e estamos obtendo os resultados que essas portas têm para oferecer. Mas é necessário que nós entremos pela porta da paternidade. É necessário que nós olhemos para o Senhor e nos desvinculemos das experiências negativas que nós tivemos até agora em qualquer representação de autoridade sobre as nossas vidas. Porque de repente eu e você somos demasiadamente machucados com figura de autoridade, de paternidade, de pai, de pastor, de patrão. Talvez você olhe e fale assim: apóstolo, a minha vida dentro dessa terra foi péssima. O meu pai não me protegeu, antes ele me batia demais, ele abusou da minha vida no emocional, às vezes no físico, ele ultrapassou todos os limites, ele judiava da minha mãe, judiava dos meus irmãos. Patrão, não tive um que presta, pastor, misericórdia. Eu não tenho referência para isso. Você vai precisar entender que eu e você teremos que romper com tudo isso, deixar todas essas experiências negativas e tão cruéis para trás e entrarmos nessa paternidade, buscarmos ao Senhor, falar: Senhor, eu quero te reconhecer como meu Pai. Esse é o primeiro passo que você e eu temos que dar para que a nossa vida comece a andar, para que a nossa vida comece a destravar. Esse homem está falando aqui: olha, ouve, filho, ouve o teu pai. Eu, quando eu era criança, eu ouvia, o meu pai falava da sabedoria, falava das coisas que eu tinha que fazer para me apartar no mal, para eu não ficar perto de certas pessoas. Há uma lista aqui que Salomão está relembrando, agora já rei, agora já homem, agora já com uma certa idade, mas que ele tinha lá na sua idade tenra um ensino e aquilo ficou gravado nele, aquilo ficou carimbado nele, aquilo estava na alma dele e ele entendia a importância, e ele foi ensinar isso, ele foi passar isso para frente. É isso que nós estamos fazendo hoje. E por experiência própria, eu sempre falo aqui: eu não sei viver sem pai. Todas as vezes que eu me manifestei sem pai, eu tive problema. E agora eu falo de um pai mesmo, de uma autoridade espiritual. Eu não sei viver sem pai. Se eu ficar sem pai, não vai demorar muito para chegar a minha derrocada. Porque eu não sei, eu não funciono sem pai. E eu sempre falo também: ah, mas então você faz o quê? Todo dia você conversa com o apóstolo Éder, ele libera uma oração? Ele diz: não, eu raramente converso com o apóstolo Éder. Não é isso que você está pensando, mas na minha cabeça eu preciso entender que eu tenho Deus como meu pai, e eu aceito isso, e eu tenho o apóstolo Éder como meu pai, e eu também desfruto disso. Eu só tenho que saber que ele existe. Eu só tenho que saber que se eu precisar mesmo, eu vou pegar um telefone e vou ligar para ele e falar: apóstolo, enroscou aqui, libera uma palavra, libera uma oração, fala alguma coisa, mas eu preciso saber que ele existe. Eu preciso ter isso dentro da minha alma. A minha alma ela fica aquietada quando eu sei que eu tenho pai, porque a minha história da minha vida desde criança, ela foi marcada por um pai que ultrapassou muitos limites, sim, me jogou num misto de paternidade com orfandade, sim, eu demorei para entender isso, porque eu achava que o meu pai, como ele era o meu herói, ele era o meu ídolo, e eu achava assim: é impossível ser órfão. Mas o meu pai, ele abusou muito de mim emocionalmente, em trabalho forçado, em carga horária. Ele me machucou muito nisso, mas eu não percebia, porque a idolatria que eu tinha por ele trazia um encantamento onde eu só conseguia enxergá-lo como alguém que era o máximo. Não, o meu pai, ele é o melhor açougueiro de todos os tempos.
Ele é o melhor, ele é tudo, ele é o melhor. Meu pai, ele era o cara para mim. E hoje ele é ainda. Ele já morreu, mas só que hoje eu consegui entender, depois de um tempo, que Deus veio falando comigo: olha, aqui você é órfão por causa dessas atitudes. Por ele te levar, por ele te tirar da cama com 8, 9 anos de idade, com frio, chovendo, às 4 horas da manhã, te levar para um açougue e deixar lá o dia inteiro e você voltar para casa às 9 horas da noite. Isso aí te machucou, sem que você percebesse. Isso aí te feriu. Isso aí não aconteceu uma vez ou duas, aconteceu várias vezes. E meu pai, eu chegava no açougue, eu tinha 9, 10, 11 anos, e ele falava para mim assim: ah, pega a vassoura, varre, fica meio quentinho, fica. Não, eu tinha que mexer com coisas geladas, aquelas coisas temperadas que você punha a mão para pôr na bandeja ali, começava a gelar a mão, subia pelo braço, a dor vinha parar aqui em cima, aquela dor nos ossos, aquela dor insuportável que eu punha a mão para lavar na água gelada, a água estava quente para mim, de tão gelada que estava a minha mão. E eu era uma criança. Só que para mim, naquela época, eu me sentia muito bem. Eu não percebia que aquilo era um abuso. Eu não percebia que aquilo estava trazendo marcas de crueldade na minha vida e que me tornaria então órfão. Para mim, ele era meu pai, ele estava fazendo o melhor para a minha vida. Como naquilo que ele tinha para me oferecer, ele realmente estava fazendo o melhor. Havia sim um interesse, porque ele queria uma mão de obra, queria, mas ele estava passando o que ele tinha de essência. O que Davi fez para Salomão, meu pai fez para mim. Só que o diferente é o que o teu pai tem para te oferecer. Eu não tive a mesma sorte de ter um Davi na minha vida, para me passar tanta coisa assim. Meu pai me passou muita coisa boa, mas também me passou muita coisa ruim. Assim também como o Davi passou coisas ruins, principalmente no procedimento dele, com coisas que ele fez, ele também passou coisas ruins para o seu filho, o rei aqui. Então nós precisamos entender que o nosso Deus, como nosso Deus, se você tiver Deus como teu pai, nós já temos uma grande vantagem. Ele não tem nada ruim para te passar. Ele não tem nada ruim para nos passar, porque ele é perfeito, ele é santo, ele é tremendo. Então todo o ensino, tudo que ele falar, tudo que ele pedir para você e eu fazermos, nós vamos estar sempre num ambiente de proteção, sempre paternidade. Ele vai manifestar sempre dentro de um ambiente, porque ele vai conhecer a nossa idade espiritual, ele vai conhecer exatamente como você funciona, o que você consegue dar de resposta, o que você consegue fazer. Então, ele é um pai protetivo, que ele vai sempre se levantar dentro desse ambiente de proteção. Nós só vamos achar Deus injusto ou um Deus que está ultrapassando o limite quando nós não entendermos a palavra. Que aí ela para nós vai se tornar, aí Deus vai se tornar para nós cruel. Mas ele nunca vai pedir algo a mais do que nós possamos entregar. Porque ele te conhece da cabeça aos pés desde antes de você ser formado. Então, Deus, se você tem isso na sua cabeça, eu nem quero esse Deus como meu pai, porque ele já judiou tanto de mim, isso é um engano, isso é uma mentira que o adversário conseguiu colocar na nossa vida em alguma área para que nós não entremos na paternidade. Deus é fiel, justo e ele nos guarda. Agora, os mandamentos do Senhor vão se tornar penosos quando nós estamos na nossa carne, quando nós estamos na manifestação de uma alma não conquistada, quando nós não estamos alinhados com a eternidade. Aí o mandamento do Senhor para você e para mim serão penosos. E aí Deus vai parecer injusto, parece que ele está colocando uma carga a mais, parece que ele está se transformando agora no Nelson Monteiro, que me levanta às 4 da manhã e me leva de volta para casa às 9 da noite, às vezes comendo paçoca e tomando Coca-Cola. Nem almoçar eu almoçava, eu ia só jantar, com 9, 10, 11 anos. E às vezes a gente pensa que Deus é assim. Mas Deus ele vai te acordar na hora exata, dentro da sua idade, ele vai te dar um trabalho decente dentro da sua idade, ele vai te dar almoço, ele vai te dar café da manhã, ele vai te dar café da tarde, ele vai te levar para jantar, você vai poder tomar banho, descansar, ele vai respeitar você. Você vai ter o seu horário de almoço, porque Deus ele é organizado. Essa vida aqui de Salomão, se você for ler esses capítulos, mas só pelo que nós já lemos aqui hoje, o reino dele funcionava muito bem, obrigado. Tinham 12 intendentes, que cada um servia ali tudo um mês, ou seja, a pessoa, ele entregava muito, um mês, só que ele tinha 11 para descansar. Ele ia fazer os seus afazeres normais depois. Aqui nós já vemos a organização de um reino. Cada um entregava, cada um servia, cada um fazia, era marcado onde era para entregar,
tinha a forma, tinha o jeito, tinha a condição, porque Salomão também começou a manifestar esta unção que ele carregava. E ele então consegue levantar filhos posicionados para cuidar dele, para cuidar do reino e automaticamente estarem cuidados, porque é uma roda justa. Quando você manifesta a paternidade e quando você consegue filhos, nós conseguimos fazer isso rodar de uma forma justa. Fica bom para o pai e fica bom para o filho. Porque fora disso, é aquela mesa lá de Nabucodonosor, a famosa mesa de Nabucodonosor, aonde ele chama, aonde ele fala, onde ele dá ordem para dar ali as iguarias, para comer, para dar o vinho do rei, para fazer, mas ele está fazendo para ele. É uma manifestação de paternalismo. Parece que é uma paternidade, parece que está protegendo, mas na verdade ele está formando pessoas bonitas, porque ele não quer gente feia. Ele fala que ele quer pessoas de boa aparência. Ele quer pessoas inteligentes, ele não quer ninguém limitado. Ele quer pessoas sem defeito, ele não aceita ninguém. Ele não aceita o Mefibosete na mesa dele, coxo de ambos os pés. Nabucodonosor não aceita, o sistema não aceita coxo. E aí, então, o que que vai acontecer? Ali sim há uma exploração. Parece que está te dando um alimento, parece que está te dando uma comida, uma bebida, para você ficar mais forte, mais e para você, mas ali é uma via de mão única, é só para o lado do pai. É só para o lado do suposto pai, só para o lado do rei, só para o lado. Ele quer aparecer. Quando você já não tiver tão bonito, quando você já aparecer outro mais inteligente, ele te descarta e coloca outro no teu lugar, que é o que aconteceu já inúmeras vezes nas nossas vidas, dentro da empresa, dentro da família, dentro da igreja. Por quanto tempo você foi o netinho da vovó, talvez, o filhinho do papai ou da mamãe? Mas aí nasceu outro filho, apareceu outra coisa, daqui a pouco você foi colocado de escanteio porque a tua fase passou. Aquele Kleber engraçadinho já não existia mais, aquele Alexandre bonitinho já não existia mais, porque agora já nasceu outro filho, já tem outro neto, já tem outra coisa, e nós vamos ficando de lado. E na igreja nós entramos, então ali não tem ninguém, começamos a trabalhar, começamos a fazer as coisas ali. Glória a Deus. Você está bonito mesmo, isso é verdade. Então, dentro desse ambiente, o que acontece? Nós vamos entendendo que nós estamos na igreja muitas vezes. Quantas vezes você foi deixado de lado? Você foi cuspido, literalmente. E você fala assim: apóstolo, eu não entendi nada. Porque eu limpava a igreja, depois eu comecei a pregar, eu entrei em louvor, mas era uma manifestação de paternalismo. Você ficou feio, porque chegou um mais bonito que você. Você se tornou burro, porque chegou um mais inteligente que você. E aí você é descartado, mas a paternidade não faz isso. A paternidade, ela aceita o coxo, aquele que é coxo de ambos os pés. Essa mesa de Davi, ela acolhe Mefibosete. E ela faz o reino funcionar. Esse sistema de Salomão, de paternidade, ele faz tudo funcionar. Então nós temos um pai provido e os filhos providos. O pai está bem e os filhos também estão bem. O pai está indo para frente e os filhos também estão indo para frente. É assim que Deus funciona. Por isso é indispensável que nós tenhamos a manifestação da paternidade sobre as nossas vidas. Porque senão nós estaremos nos matando dentro da necessidade para construir coisas tão pequenininhas, num sofrimento terrível, quando nós poderíamos estar na paternidade para fluirmos naturalmente e construirmos algo extraordinário. O que esse homem faz na sua passagem como rei, ele faz coisas maravilhosas, grandiosas. Por quê? Porque ele era provido, porque ele tinha a voz do Pai, porque quando ele teve a oportunidade de fazer um pedido para Deus, ele pede o que o pai dele mandou ele pedir. Se você for ler aqui Provérbios, o que, que ele pede para Deus? Me dá sabedoria. E o que que o rei falou para ele? O que que Davi falou para ele? Olha, quando você tiver oportunidade, adquire sabedoria, peça sabedoria. E ele foi fazer exatamente o que o pai mandou. Orientação de Davi, isso aqui. Meu filho uma vez pregou essa palavra. Orientação de Davi. Quando chega o momento, ele faz exatamente o que o pai dele ensinou. Ele não se perde do conselho do pai, porque ele acreditava na paternidade. Então você precisa e eu preciso acreditar na paternidade. Irmãos, quantas coisas que o apóstolo Herder foi falando na minha vida, e ele vai sempre me deixando um passo à frente.
Ó, vai chegar um momento que vai. Aí quando acontece, eu já estou vacinado, já estou protegido, eu já sabia que ia acontecer. Quando a bomba estoura, eu já tenho alma para absorver aquilo. Essa é a função do pai. Então, se você estiver caminhando conosco aqui, e se nós não levarmos você a um lugar de proteção, para quando a bomba estourar, você já estiver protegido, nós estamos falhando. Nós estamos sendo relapsos em relação ao ensino que nós temos que trazer na rede como pais. Nós temos que deixar você sempre um passo à frente, para quando a coisa entornar, o apóstolo Alexandre, a apóstola Fá já tinha me avisado. Aconteceu mesmo. Mas eu tenho alma, eu estou resolvido por dentro, eu estou provido, eu tenho sustentação, eu estou animado. Veio a aflição, mas eu tenho ânimo, eu tenho bom ânimo, então isso aqui para mim não vai mudar nada. Eu vou ficar melhor ainda. Entenda que o filho, quando a adversidade chega, ele não fica pior, ele fica melhor. O filho, quando ele está alinhado com o céu e com o pai, quando chega o problema, ele fica tão alegre de saber como resolver que aquilo melhora a vida dele, não piora. O órfão não. Qualquer coisinha tira o órfão do eixo, porque ele já está fora do eixo. Aí aquilo sobe. E você vê a força do órfão, a raiva, o ódio. Irmãos, o órfão, outra marca para você, se você for fazer uma checagem na tua vida, o órfão ele é raivoso, ele tem ódio, ele é vingativo, ele não, ele tá sempre áspero. Sabe aquele porco-espinho ou o ouriço? Isso aí é o órfão. Ele tá sempre na defensiva, porque, opa, peraí, alguém vai vir aqui para abusar de mim de novo. Então ele solta um espinho daquele, ele solta, ele vai ter uma proteção própria, mas que na verdade ele já está ferido. Ele acha que ele está protegido, ele se arroga que nem eu fiz muitas vezes na minha vida, na soberba, na orfandade, no meu orgulho, na minha independência de Deus, mesmo sendo crente, eu achava que eu estava guardado pelas minhas próprias decisões e por aquilo que eu não deixava me tocar. Não, não vai mexer aí, não vai entrar lá, não vai sair, mas eu já estava ferido. Saia desse engano, você já está machucado, machucado, não vai adiantar. Você não tem condições de se auto preservar. Você não tem condições, isso aí é só o teu pai que pode fazer por você. É só a manifestação da paternidade que te leva a um ambiente de segurança, onde você é provido a esse ponto e você faz as coisas fluírem de uma forma maravilhosa. Irmãos, o que nós estamos vivendo hoje, eu tenho dado testemunho disso aí algumas vezes, o que nós estamos vivendo hoje dentro do Ministério Morra, dentro do Oséias, dentro da paternidade, para com os filhos, é algo extraordinário. Nós não tínhamos nada. Sabe o que não ter nada? O Senhor nos levantou do zero. Pessoas começaram a chegar e hoje nós temos uma rede, temos pessoas posicionadas, temos gente para fazer um monte de coisa. E o que eu fiz, na verdade? Se você for analisar, eu não sei nem ensinar o que essas pessoas estão fazendo. O que a Daiane faz, ela para mim, apóstolo, faz para eu ver. Ferrou, já era. Coisas que a Andréia, que o Kleber postam e faz. Apóstolo, eu não sei, mas eu sei o que? Eu sei passar uma identidade, um propósito, destino, e cada um na sua chamada faz o que tem que ser feito. E eu fico aqui só olhando. Tem hora que chega um negócio no grupo e falo, rapaz, por quê? Porque nós estamos providos. Agora o negócio está rodando de uma forma igualitária, tem equidade no negócio, está tudo equalizadinho, está tudo redondo. Então o pai está sendo suprido, o ministério está crescendo, mas os filhos também estão suprindo e também estão crescendo, cada um na sua área, cada um na sua chamada, cada um do seu jeito, cada um na sua necessidade. Então eu vejo uma manifestação da paternidade do Senhor no nosso meio, graças a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Agradeço muito a Deus, ao Espírito Santo, a Jesus Cristo. Agradeço a Trindade Santa, perfeita, imutável e inabalável. E agradeço a chamada do apóstolo Éder sobre a minha vida e a vida da minha esposa, para fazer com que nós caminhemos desta forma. E isso é algo extraordinário. E por falar em filha, chegou mais uma. Então tá aqui a Luísa, tá aqui a missionária Fátima, tá aqui a Andréia, tá aqui a Daiane, tá aqui o Kleber, tá aqui. Quem mais se tem de filho aqui? Eu acho que é isso aí, né? E é isso aí. O irmãozinho que estava aqui, acho que foi embora. Então, nós estamos aqui entendendo o quê? Somos filhos. E vocês, como filhos,
estão funcionando porque nós estamos funcionando como filhos. Nós não teríamos condições nenhuma, não tem como. Não teria como Salomão passar para frente aquilo que ele não tivesse recebido. Ele só consegue manifestar a paternidade e fazer o reino dele funcionar tão encaixado, tão bonito, tão limpo. Se você ler aqui, eu não vou achar aqui onde está, mas as pessoas estavam debaixo da parreira ali, debaixo da figueira, debaixo da videira. Elas tinham proteção, elas tinham alegria, elas tinham alimento. E isso é paternidade. Então é necessário aqui, para esse público que está aqui agora, no momento, eu estou chovendo no molhado, porque aqui já são filhos, agora entrou a Angélica também, são filhos que já estão bem resolvidos, que já têm um tempo de caminhada, mas talvez sobra aí algum resquício, alguma coisa nas nossas vidas que precisa ser tratado para nós confiarmos cada vez mais nessa paternidade, nessa manifestação de proteção que nós precisamos ter como pais. Mas para quem for ouvir depois, que ainda não é filho, não tem uma manifestação, não tem coragem de se entregar, se entregue a Deus como filho. E procure também uma paternidade nessa terra para guardar a tua vida. Não é frescura, não é invencionice, não é blá blá blá, é só você olhar a vida daqueles que estão na paternidade e a vida daqueles que não estão. Nós vamos poder ver nitidamente a diferença. Nós vamos contemplar o quanto nós estamos sofrendo antes de termos a paternidade. Isso aí é visível em qualquer um de nós aqui, a começar da minha vida. O quanto eu fiquei mendigando, me matando, me esforçando, me arrebentando para não chegar em lugar nenhum. E o quanto hoje eu descansado em Deus e na paternidade que Ele tem levantado sobre a minha vida, o Senhor tem me suprido e feito as coisas caminharem de uma forma tão tremenda. Então, nós precisamos cada vez mais entender que isso se torna indispensável. Essa provisão de Salomão aqui, esses 30 coros de farinha, que são 2.500 a 3.000 quilos, todo dia. É muita comida, era muita gente. 40 mil cavalos, 12 mil para montar nesses cavalos, para se precisar de alguma coisa. Era muito grande o reino dele. Era algo assim absurdamente gigantesco, mas tudo funcionava de uma forma muito tranquila. Ele deitava e dormia. Os súditos deitavam e dormiam. A orfandade nos rouba o sono. A orfandade nos furta a paz. Nós deitamos e às vezes as pessoas estão se intoxicando de remédio para dormir e estão dormindo na marra, mas não descansam. Até dormem, mas não descansam, porque o descanso só vem daqueles que estão guardados em Deus, não adianta. Não é só dormir. O sono do órfão não restaura, ele pode roncar, pode babar, pode dormir 18 horas, mas ele não descansa. O órfão não tem descanso, o órfão está sempre debaixo de tormento. Ele está sempre trazendo peso para aqueles que estão ao redor. Se você tem órfãos ao teu redor, é muito difícil, irmãos. Porque o órfão, ele está sempre, nada tá bom para ele. Ele está sempre te cobrando de alguma coisa. Pais, literalmente, que têm filhos órfãos, precisa sarar esse filho logo, porque você não vai nunca, jamais conseguir fazer esse filho ser grato. Porque o órfão não tem gratidão, porque se você está devendo para ele, por mais que o Kleber faça, por mais que a Andrea faça, se a Daça e o Azaf forem órfãos, não vai chegar a muito lugar, porque vai passar meia hora depois de uma alegria, de um êxtase, de alguma coisa que os pais fizeram, às vezes a duras penas, mas o filho vai estar cobrando, mas faltou aquilo lá. Por quê? Porque são órfãos. Eu para com a vida do Mateus, da Letícia, daqui a pouco do Dom, nós aqui dentro do ministério, o órfão você pode fazer o que você quiser. Por que esses dias eu desliguei uma pessoa da paternidade e falei, irmã, se você quiser, caminha no Osés, mas eu não sou seu pai. Por que que eu fiz isso? Porque ela estava sempre justamente me cobrando. Ah, então você não pode ser cobrado. Não, eu posso ser cobrado, devo ser cobrado, estou aberto para ser cobrado. Não tenho nenhuma resistência com isso. Qualquer um tem liberdade de falar, apóstolo, aqui não está legal, você está me deixando aqui para trás. Beleza, se eu não percebi, se eu não vi, me perdoa, vamos alinhar. Agora, essa pessoa em específico, ela só cobrava. Eu falei, irmão, não tenho mais o que te oferecer, porque o que eu ofereço para todo mundo na rede e no privado,
eu estou disponível para você, mas você, por quê? Porque ela não conseguia ver a paternidade. Ela não conseguia entender que ela tinha pai. Então, para ela, eu falei: olha, eu entendo que a irmã tem que ir embora. Eu não sou mais seu pai. E desliguei, tirei do paternidade, tirei do Morra, e depois ela saiu lá do Oséias. Tá tudo bem, tá tudo em paz. Depois ela me mandou um texto agradecendo. Tá tudo bem, não brigamos, não aconteceu nada, mas não teve como caminhar mais junto, porque não é filho. Não está conseguindo entrar, não está conseguindo romper, não está conseguindo entender. E nós fizemos tudo que nós podíamos. Em oração, em atenção, em atendimento, em palavra, em tudo, mas não foi, não rompeu, não rasgou. E então o que nós temos que fazer? Irmã, procura alguém. E ela ainda teve um sonho, né? Que uma outra paternidade dava para ela a carteira, dava os documentos. Falei, então provavelmente ele é seu pai. Porque ele está te dando valores e identidade. Então, aí, nesse dia, quando ela me conta o sonho, eu tive certeza absoluta, eu não sou pai dela. Mas dentro daqueles que estão recebendo a paternidade, as coisas estão funcionando. Mas o órfão, ele vai sempre te cobrar. Essa irmã virava e mexia, eu estou devendo para ela. Eu estou devendo para ela. Não, irmã, mas vamos fazer. Vamos orar. Você quer o quê? Atendimento. Então, mas está devendo, porque não rompe. Porque não entra na paternidade. O órfão ele vai ser sempre ingrato e você vai estar sempre devendo, porque é o que ele manifesta, porque o órfão também está sempre endividado. Olha como era a tua vida, ou como é a tua vida em algumas áreas que você não rompeu ainda. Você está sempre endividado. Quem está te cobrando isso? A orfandade. Porque agora você precisa provar que você sabe, que você pode, que você tem. Porque afinal de contas, ninguém mais vai tripudiar na minha. Eu vou provar, eu vou esfregar na cara. Órfão. Aí não tem o que fazer. Aí você, quer dizer, tem o que fazer. Vai para a paternidade. Se deixa curar. Agora, se nós não nos deixarmos curar, eu posso fazer o que eu quiser para o Mateus. Se eu tiver dinheiro, eu posso dar uma casa para ele morar em Bauru, uma casa grande, posso dar um carro, eu posso estar com ele todo dia, falar com ele todo dia, que nem eu falo no celular, todo dia eu falo com uma. Mas se ele não for curado, se tiver alguma área de orfandade, o que que vai fazer? Se conversar com o Mateus, não, meu pai é gente boa, tal, mas aqui ali, lógico, nós não vamos alcançar um nível de perfeição. Se for sentar aqui de repente com os filhos espirituais, o Kleber de repente vai falar assim, ó, para mim o apóstolo está uma benção, mas poderia. Isso é normal, porque nós não somos perfeitos, mas sempre endividado aos olhos dos filhos, sejam eles filhos mesmo naturais, ou sejam eles aí biológicos ou os espirituais, sempre devendo, só devendo, sempre na casa da cobrança, sempre. Aí não dá. E aí nós precisamos sair disso. Então, esse homem, na sua vida, na sua conduta, naquilo que ele conduz o reino, naquilo que ele coloca para funcionar o que ele recebeu do pai, ele está tranquilo. Porque quando você recebe o ensino do pai, você usa isso a vida toda. E há desdobramento do ensino. Meu pai, por exemplo, me ensinou a serrar pernil, uma vez só. Meu pai não gostava de gastar muito tempo, não. Presta atenção que é uma vez só. Aí você vai lá, desse lado aqui. Se o pernil for do lado esquerdo, você vira desse lado. Se for do lado direito, desse lado, serra aqui. Vai até o meio desse jeito, para não pegar o osso ali, o fêmur, e sair aquele ossão comprido. Vai serrando, não, acabou. Entendeu? Entendi. Então, beleza. Serra um para eu ver. Era assim que funcionava. Aí você tinha que serrar um na frente dele lá, para ele ver. E tinha que fazer certo. Só que depois do pernil, aquilo vai embora. Porque o ensinamento, você aplica ele em vários lugares. Presta atenção para você ver algo que teu pai te ensina, algo que nós como pais como pais ensinamos aqui em uma área específica, daqui a pouco você vai aplicando em outra área, porque é um princípio. Não é só ensinamento específico que só serve para serrar pernil, mas ali meu pai dentro daquele ensinamento, ele passou para mim um princípio. E dentro do princípio, você começa a andar e você aplica aquele princípio em várias situações e ocasiões. Então traz uma coisa assim, porque tem que ser perfeito, tem que ser certo, tem o ponto exato de serrar. Então, se você vai pintar uma parede, você também vai pensar naquilo. Bom, então meu pai me ensinou lá no pernil, então eu vou pegar a fita, eu vou fazer aqui, se tiver um barrado, eu vou medir, eu vou fazer aqui, eu vou fazer lá. Por quê? Porque eu preciso fazer igual o pernil, porque se tornou dentro de mim agora, o ensinamento do meu pai, um princípio de qualidade, de prestar atenção, de prestar um bom serviço, de ser.
limpo naquilo que você está fazendo. O Pai vai limpar o teu dom, o Pai vai fazer você fluir da melhor maneira possível. Essa é a função do Pai. Entenda aqui, ó, se você pegar todos que estão aqui como filhos, quantos dons, quantas coisas vocês já tinham, já faziam, já eram, mas estava tudo preso. Justamente por falta do propósito, do destino e da identidade. Eu ensinei tudo que o pastor Kleber faz? Claro que não. Nem para a Daiane, nem para a Andréia, nem para a Louise, nem para a missionária Fátima, nem para a Angélica e nem para ninguém. Você já tinha um monte de coisa. O apóstolo Éder me ensinou tudo que eu faço hoje? Claro que não. Só que ele estabelece o quê? Certos princípios, ele limpa o meu dom, ele libera a minha unção, ele me dá propósito, destino e identidade. Dentro daquele que eu já carregava, agora eu começo a fluir. É isso que acontece com a paternidade. Tinha um monte de coisa entulhada, tinha um monte de coisa paralisada que nós já tínhamos, que nós já carregávamos da parte de Deus, mas não conseguíamos fluir, porque nós não tínhamos propósito, destino, nem identidade, nem sabíamos como fazer, e estava todo mundo devendo para nós e nós devendo para todo mundo. Como que isso funciona? Isso não vai para frente nunca. Mas quando você percebe que você não deve nada, porque o teu pai te sarou disso. Quando você percebe que as pessoas também não estão mais endividadas aos teus olhos, porque agora você faz uma outra leitura. E quando você é curada na tua alma, na tua identidade, no teu propósito, no teu destino, tudo aquilo que estava represado, suprimido, engarrafado dentro de você, vem à luz. E agora a gente vê pregações, vê ensinos, vê as pessoas fluírem, e logicamente eu não ensinei nem 10% do que vocês fazem. Mas agora está tudo aí. Veio tudo à luz. Já existia, mas estava em trevas por causa da orfandade. Nós já carregávamos aquilo tudo, mas estava agora escondido. Estava paralisado, estava preso. Mas agora não, agora é isso aí. Estamos numa terra arada, bonitinha, tranquila, que vai produzir esse absurdo de 2.000 de 2.500 a 3.000 quilos de farinha de uma qualidade só, e mais 20 boi cevado, e mais não sei quanto pasto, e mais não sei quanto. É muita coisa, mas tem. Vai sustentar 40.000 cavalos. Sabe o que é comer 40.000 cavalos por dia? 40.000 cavalos, não tem nem noção, mas é muita comida. Eu trabalhei num lugar próximo aqui que tinha 4, 5 cavalos, eu via chegar caminhão de feno e mais caminhão de ração para sustentar 4, 5 cavalos. 4 ou 5, nós estamos falando aqui de 40.000. Então era muita coisa que precisava. Mas os cavalinhos de Salomão, você pode ter certeza, eram todos gordinhos, saudáveis, bonitos, limpos. Então tinha gente para cuidar de 40.000 cavalos, tinha 12.000 que tinham que cuidar desses cavalos, tinha gente para cuidar do cavalo. Esses caras tinham que comer, esses cavalos também tinham que comer e beber. E tinha. Só isso aí para mim já é uma coisa, mas ele estava provido. O reino funcionava. Então nós temos que entender que a paternidade ela é fundamental e indispensável para que nós fluamos e fluamos de uma forma limpa, decente, decidida e bem definida pelo céu. Amém? Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe. Graças a Deus por mais uma semana que vencemos aí nos Oséias. Temos daqui a pouco a ministração do Shabat com a missionária Daiane, com Santa Ceia. Você que puder, entre lá, vamos assistir em nome de Jesus. E no domingo, na segunda-feira de manhã, voltamos às 5 da manhã com a oração em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado. Um excelente Shabat para todo mundo. Descansem, fiquem num lugar de paz, entrem nessa paternidade. Saibam que vocês não são endividados, sejam abençoados, liberem as pessoas, entrem no lugar de perdão, entrem no lugar de ânimo, de realmente aquilo que Jesus falou: tenham paz, eu venci o mundo, então tenham paz, tenham bom ânimo, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Abraço, shalom, fogo no bicho.